Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Juízes. Juízes, capítulo de número 9. Vou ler a partir do verso de número 8. Agora sim, amém? Então olha o verso 8. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixarei eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria eu pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Amém. Obrigado, irmãos, podeis assentar. O pastor está habilitado a falar de fé, das doutrinas, santificação, salvação, falar da volta de Jesus, falar de dízimo, falar sobre casamentos, criação de filhos, falar para as famílias, muitos pastores são habilitados para falar de finanças, de administração, de planejamento, enfim. Muita gente acha que o pastor não está habilitado para falar sobre política. Essa é uma verdade. Outras pensam que política é coisa do diabo. Outros acham que na igreja não é lugar para falar sobre essas coisas. Ou acham que o pastor só deve falar de coisas espirituais. Esse é o contexto. Nesse universo de pessoas que me ouvem aqui nessa noite, se a gente fosse fazer uma enquete, possivelmente acharíamos esses 4 pontos distintos e talvez alguns outros a mais. O que é um pastor e qual é a sua função? Então quero começar perguntando: o que é um pastor? Qual é a função do pastor? Na Bíblia, irmãos, o pastor é uma pessoa que cuida dos outros membros da igreja, exercendo liderança. Simples assim. O pastor ajuda os outros membros a crescer, exortando, corrigindo, aconselhando, ensinando as pessoas a viverem de acordo com a palavra de Deus. Ele instrui na palavra, ele aplica a palavra. Esse é o papel do pastor. Pelo contexto bíblico, o pastor deve falar sobre todos os temas da vida em comunidade. Pode ser que alguns pastores não estejam preparados, não são centrados ou não têm moral para falar sobre determinados assuntos. É diferente. Mas até que se prove ao contrário, se espere que um pastor seja habilitado para falar os mais variados assuntos que dizem respeito a qualquer comunidade. Mas uma coisa interessante, querendo ou não, gostando ou não do assunto da política, todos nós estamos diante de um contexto muito intenso agora. Vamos ter que passar por mais um processo eleitoral no Brasil. Se você não votar, vai ter que justificar seu voto e pagar uma pequena multa, ou pagar uma pequena multa de R$ 3,50. Dinheiro que vai para o fundo partidário, que na eleição passada rendeu quase 100 milhões de pessoas que justificaram que foi um grande negócio. Se você
não quiser votar, vai ser um grande negócio para os partidos. Isso é ótimo. Se você votar, mas não votar correto, você não exerceu o seu direito de cidadania. E essa é a única coisa que você pode fazer dentro do processo eleitoral ligado às urnas. Esse é o único processo. É uma maneira que nós podemos agir, nos aproximar dentro do processo ligado às urnas. E se você votar, você vai correr o risco de votar hoje e decepcionar amanhã. Essa é a realidade que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. Parece que aqui nós estamos diante de um ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Queridos, nós estamos num momento muito crítico na nossa história. Talvez não haja um momento tão preocupante como esse que nós estamos enfrentando atualmente. Nós temos visto nesses últimos anos o país mergulhado numa série de crises. Violência, criminalidade, impunidade, prostituição, drogas, tráfico, uma falsa educação, uma crise financeira, crise política, crise de corrupção e, pior ainda, crise moral. Quando a gente olha para a situação do Brasil, nós identificamos isso. Não precisa ser um expert para falar sobre isso. Qualquer um hoje consegue identificar. Então eu quero começar falando nessa noite, fazendo distinção entre dois textos bíblicos, e quero convidar você a abrir sua Bíblia nesses dois textos. Primeiro em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso de número 1, há um versículo que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ok? Tem alguma dúvida desse texto? Mas vai ter. Abra sua Bíblia agora lá no livro de Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. Olha na sua Bíblia o verso 5 ao 7. E levando o diabo, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse o diabo, estava falando com Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então, há dois pontos importantes para a gente fazer uma reflexão aqui nessa noite. Toda a autoridade vem de Deus, e todos os reinos do mundo foram entregues ao diabo. A primeira pergunta que você deve estar fazendo é: pertence a Deus, mas foi entregue ao diabo? Não é isso? Os dois textos não... Peraí, mas pertence a Deus, foi entregue ao diabo? Como é que é isso? Quem é quem nessa história? Como é que nós podemos então entender e harmonizar estes textos? Então a gente precisa entender alguns contextos que está inserido na Bíblia, na palavra de Deus. Quando você olha lá em Gênesis, logo no capítulo 6, você vê a degradação do gênero humano. Deus fala assim: olha, o homem é carnal, e meu espírito não habitará para sempre com o homem. Os seus anos serão 120. Deus limita a vida humana. Os seus anos serão 120. E depois, Deus então vem trazendo ali um princípio de julgamento sobre a terra e os homens por causa da corrupção. E Deus decide destruir para recomeçar uma nova criação. Quando a gente olha na Bíblia, você olha lá no Salmo de número 24, olha na sua Bíblia, Salmo 24, lá diz uma coisa interessante: que do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e
todos os que nele habitam. Então o texto está dizendo que tudo pertence a Deus. Talvez a gente poderia pensar, seria possível a ideia de Satanás ser governante da terra e concorrente com a igualdade de Deus? Será que poderia isso estar acontecendo? Olha ainda na sua Bíblia, no Salmo de número 50, agora o verso de número 10 e 12, no Salmo 50, verso 10 e 12. Lá o Senhor está dizendo, olha, meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves do montes, e minhas são todas as feras do campo, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Lá em Daniel capítulo 2, se você puder abrir a Bíblia, ver o verso 21, Daniel faz uma palavra bem interessante no verso de 21, no capítulo 22, quando ele diz, é ele quem muda o tempo e as estações, está falando de Deus. Veja o verso 20 então, Daniel diz, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, o que é que nós precisamos entender? O que é que nós precisamos entender? Uma coisa bastante interessante, o que nós precisamos entender, que a Bíblia diz que Deus nunca deixou e nem vai deixar de ser soberano sobre todas as coisas. Esse é um ponto que nós precisamos ter bem claro na nossa mente. Deus será sempre soberano sobre todas as coisas, ainda que coisas estejam acontecendo contrárias, e às vezes por usurpação, o diabo tenha lançado mão de muitas coisas, e as pessoas às vezes têm ficado assustadas com o que está acontecendo. Mas olha, para você entender o modo de Deus trabalhar, abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo de número 10, o verso de número 5, olhe por favor, Isaías capítulo de número 10, o verso de número 5 em diante diz assim, ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor, envio-a contra uma nação ímpia, contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende isso, antes intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é calmo como Carquemes, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Agora veja o verso de número 12. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração da Assíria e a desmedida altivez de seus olhos. Então, tudo aquilo que se via de orgulho, grandeza e empáfia na Síria, na verdade era uma permissão de Deus para tratar com determinados povos, e até mesmo com os povos que pertenciam a Deus, que tinham compromisso com Deus, e de repente Deus vinha com cobrança, com chicote. Por isso que o povo de Israel muitas vezes foi levado cativo. Olha aí na sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo de número 2, diz assim,
nós encontramos lá no verso 6, encontramos Ana orando da seguinte forma: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, Ele abaixa e Ele também exalta. Lá no Salmo 103, verso 19, ele diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Queridos, que ninguém duvide, Deus é soberano e governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo. O diabo não tem autonomia para fazer o que ele quer. O diabo fez o que fez com Jó, mas Deus falou assim: pode tocar nos bens e na saúde dele, mas não lhe toca na vida. Deus travou a ação do diabo. Então isso é importante a gente entender, porque a gente está falando de um contexto nacional, um contexto mundial em muitos aspectos. Então isso é extremamente importante. O que a Bíblia está mostrando é que a terra é do Senhor, mas você percebe que no começo de todas as coisas, Deus criou o homem e Ele entregou ao homem o domínio da terra. Dominai sobre ela, sujeitai sobre todos os animais que habitam sobre a terra. Foi essa a instrução de Deus. Então o domínio foi entregue ao homem. Há outros textos na Bíblia que dizem que Satanás é o Deus deste mundo, e às vezes a gente lê isso. Por exemplo, olha lá na sua Bíblia, lá em João, no capítulo de número 14, o que Jesus fala no verso de número 30. Jesus fala assim para os seus discípulos: já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então, ele estava dizendo aqui que o príncipe deste mundo é o Satanás, é o príncipe deste mundo. Outra coisa, lá em 2 Coríntios, olha a sua Bíblia, estou pedindo para você estar com a sua Bíblia, porque eu quero que você leia. Lá em 2 Coríntios, agora no capítulo de número 4, verso de número 4, o texto diz assim, verso de número 4: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, ele está falando do príncipe deste século. Ele está falando aqui, o Deus deste século. Então, é importante a gente entender isso aqui e saber responder o que está acontecendo. O pastor Russell Shedd, ele fala uma coisa bastante interessante, que ele diz que quando fala desse mundo aqui, que é o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo, ele diz que trata do sistema de valores alienados de Deus, que orienta o pensamento dos homens em oposição a Deus. Então, toda vez que você vê na Bíblia falando de mundo, a Bíblia tem pelo menos 3 conceitos para mundo. Existe o mundo cosmo, onde está todas as galáxias. Existe o mundo que é pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, amou as pessoas de tal maneira. E quando a Bíblia fala que não ameis o mundo, ou o mundo jaz no maligno, ele está falando de uma ideologia que rege as pessoas que vivem no mundo. E uma ideologia das pessoas que vivem alienadas de Deus, longe de Deus, separada de Deus, fora da vontade de Deus. Então, isso aqui é uma coisa que precisa estar bem claro na nossa mente. É isso que é chamado de ideologia mundana. Olha lá no livro de João, no capítulo 1, Jesus fala uma coisa bastante interessante. Quando Jesus chega no capítulo de João, ele fala assim: eu sou a luz do mundo. Então Jesus veio justamente como luz. Por quê? Olha o verso 5: a luz resplandece nas trevas. Ele está falando da sua vinda. A sua vinda ao mundo é justamente um mundo em trevas. Jesus chega
para trazer claridade. A luz resplandeceu nas trevas. Outra coisa, lá no verso 46 do capítulo 12, Jesus fala assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, irmãos, essa é a situação do mundo. Por isso não é estranho quando Jesus e Paulo, eles dão esses títulos a Satanás. Ele é o príncipe de um mundo pecaminoso, que nega e submete, e não se submete ao único Deus. Ele é esse que faz oposição a Deus. Satanás reina sobre as heresias, sobre as mentiras que visam afastar o povo de Deus e da sua verdade. Todo princípio, todo ensinamento, todo projeto, toda filosofia, toda ideologia que visa afastar as pessoas de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, é regida por uma ideologia mundana que está no domínio de Satanás. É nesse sentido que ele é o príncipe deste mundo. É nesse sentido que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para não lhes resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, aprenda isso. Há várias maneiras pelas quais Deus pode relacionar-se com o pecador. Deus pode prevenir um pecador do seu pecado. Deus pode até permitir que as pessoas pequem e não haja, a princípio, nenhuma cobrança ou nenhuma morte instantânea por causa dos seus pecados. Com relação ao pecador, Deus pode dirigir a pessoa para sair desse pecado. Ou com relação ao pecador, Deus pode limitar esse pecador. Agora, o que é importante notar é que em cada caso, Deus não é a causa do pecado humano, mas Deus age em relação ao pecado humano. Em função do pecado humano, Deus começa a trabalhar, Deus começa a instruir, Deus começa a permitir, Deus começa a criar situações. E esse é um ponto importante, porque o homem, ele é fruto das suas escolhas. Olha na sua Bíblia, Salmo de número 106, verso de número 15. Talvez você já tenha lido esse texto aqui muitas vezes, ou talvez você nunca leu e vai ler ele agora. Salmo 106, verso de número 15. Se você puder sublinhar esse texto na sua Bíblia, faça isso. Esse texto diz assim: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. O texto está falando do povo de Israel, que Deus havia tirado do Egito, e Deus foi dando a eles no deserto concessões por necessidades, por vontades, por desejos, e Deus foi trabalhando com aquele povo. Mas o que é interessante a gente entender é que nós às vezes focamos a vida em resultados, e a primeira ideia que as pessoas têm é o seguinte: aquilo que está dando certo, está certo. As pessoas começam a achar que tudo aquilo que é ligado à maioria, então é uma coisa aprovada. Então esse é um ponto importante. Ele está dizendo: fez o que queria, deu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. E é interessante, irmãos, que as coisas que as pessoas recebem podem fazer definhar a sua alma. E por que isso acontece? Porque as coisas que as pessoas vão adquirindo, elas afetam a maneira de pensar. Elas afetam também não só a maneira de pensar, mas a maneira de sentir, a maneira de discernir, a maneira de empreender escolhas e a maneira de decidir. Imagine alguém com a alma definhada, vai ter problema para pensar, vai ter problema para discernir, vai ter problema para sentir, vai ter problema para escolher, vai ter problema para definir. Então, a gente precisa ter maturidade para entender
determinadas coisas na nossa vida, para a gente não cair numa infantilidade. E isso, irmãos, tem alcançado todas as pessoas em seu tempo. Quando você olha para a história da humanidade, para o contexto bíblico, você vai perceber que os profetas, eles foram chamados por Deus para uma missão. E eles falharam nessa missão, porque eles acabaram se corrompendo na missão. Os profetas vinham para exortar os reis, os governantes, o povo, e muitos se achegavam ao convívio, recebiam benesses e recebiam vantagens para ficar calado, perder a sua função profética. Quando você olha a história dos reis, foram ordenados por Deus, e a maioria deles não fizeram a vontade de Deus. Irmãos, olha o que eu estou dizendo. A maioria dos reis que foram instituídos por Deus não fizeram a vontade de Deus, andaram fora dos caminhos de Deus. E Deus, por causa disso, muitas vezes acabou permitindo que o povo fosse levado para o cativeiro, ficasse anos e anos na escravidão, que perdesse toda a sua história, perdesse a sua terra, perdesse parte do seu patrimônio, para tentar aprender. Quantos reis criaram seus próprios caminhos? Quando você olha a história do sumo sacerdote e dos sacerdotes, foram criados para lidar com coisas sagradas. E na época dos sacerdotes, dentro do judaísmo, o sacerdote vivia de todo o dízimo que era trazido. Porque o sacerdote, ele não tinha herança, ele não tinha o patrimônio, tudo aquilo que vinha era dele. E o sacerdote foi separado por Deus, mas eles agiram fora das ordenanças de vida, abusaram do poder. Então você percebe que há essas tendências acontecendo, estou falando dentro do contexto de uma vida de pessoas que amam e temem a Deus. Isso tudo pode acontecer na vida das pessoas. Por exemplo, às vezes você pode entrar num casamento enganado. Você casa com um rapaz na igreja, bonitinho, toca, canta aqui, né? E esse rapaz bem certinho, com a vida diante de Deus, uma família boa, passa um tempo, esse cara começa a apresentar uns distúrbios, começa a afastar da igreja, enfraquecer, começa a andar com os amigos, começa a beber, começa a te trair, começa a ser um péssimo marido, começa a ser um dilapidador. De repente você descobre que ele é até um gay. Aí você vai, meu Deus, mas eu não queria isso, eu não queria isso. Você entra dentro de um contexto de uma vida que você nunca queria para você. Mas às vezes você pode conhecer um rapaz ou uma moça que não é crente, sabe que tem uma série de problemas, sabe que tem uma série de distúrbios, sabe que tem problema de vícios, sabe que tem problema de caráter, sabe que tem problema de moral, sabe que tem problemas emocionais, sabe que tem problemas psicológicos, mas a pessoa diz, eu quero. Você pode ter certeza que há casos que muitas pessoas estão colhendo coisas que não imaginaram e não conseguiram prever. Mas há casos que muitas pessoas entraram de bom grado e arriscaram, achando que ia mudar uma situação, e hoje estão sofrendo amargamente pelas suas escolhas. Então, essa é a verdade. Quando a nossa alma é definhada, a tendência nossa é sofrer de modo demasiado numa situação futura. Então vou voltar para o texto. Vou começar a pregar no texto agora, depois dessa rápida introdução. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 9. Bom, aqui ele está falando de um contexto de família, porque o livro de Juízes foi uma época em que as pessoas estavam sem governo, e a própria Bíblia disse que cada um fazia o que bem queria, e aqui nesse caso mostra, esse capítulo 9 mostra quando Abimeleque, ele se torna rei,
Então, esse apólogo aqui que está fazendo aqui, ele está fazendo uma comparação das árvores boas que deixaram de reinar, abrindo mão para o espinheiro assumir o comando sobre os demais. E aqui foi o caso de Abimeleque. Abimeleque, ele tinha 70 irmãos. E ele então reúne os seus irmãos. Espera aí, mas 70 para governar, nós vamos estar totalmente divididos. Nós somos unidos, somos uma família, vamos fazer o seguinte, vamos estar todo mundo junto e decidir, para que um governe e a gente vai repassando. E aí, reuniu as mães, concordaram com a ideia, ele reuniu os irmãos, fez uma emboscada e matou todos os 70 e se tornou o rei naquela época. Então foi assim que ele se tornou o espinheiro naquela situação. O livro de Juízes, ele foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Se a gente pegar então a história de hoje, em torno de 3000 anos para cá, o livro ele foi escrito. Agora, o que é interessante quando a gente lê o livro de Juízes, é que temos aqui hoje a mesma dúvida de 3000 anos atrás. Quem deve reinar sobre nós? Percebe que essa dúvida, ela vai acontecer de tempo em tempo na vida das pessoas. Quem é que deve reinar sobre nós? E aqui, a gente poderia dizer, a oliveira, que dá o azeite, a figueira, que promove o doce, a videira, que traz o vinho, ou o espinheiro, que não produz nada. Então, queridos, o espinheiro, ele não produz frutos valiosos. Ele, na verdade, ele produz espinho, e todas as árvores sabiam disso de imediato. Tanto é verdade, volta a sua Bíblia, volta os seus olhos ao verso de número 15 do capítulo 9. Olha aí, ele diz assim, se deveras me unge sobre vós, rei, sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Aí a gente lê esse texto e fica pensando, gente, mas parece que não dá para entender muita coisa, porque aqui ele vai dizer o seguinte, vai destruir os cedros do Líbano. O cedro do Líbano. Bom, qual que era a vantagem do cedro? O cedro, o que o cedro significava naquela época? Irmãos, o cedro era aquela árvore que produzia toda a madeira para a construção de casas e navios naquela época. Para você ter uma ideia, quando se plantava um cedro, quando um cedro ele chegasse a apresentar uma plantinha de 5 centímetros, quando ele chega a apresentar 5 centímetros para cima da terra, ele tem 1,5 metro de profundidade em raiz. Um cedro cresce em média 20 centímetros por ano. O cedro só produz semente com 40 anos, depois de 40 anos. Então, o espinheiro, ele vinha justamente lançar fogo sobre o cedro. Quantos anos de história ele estaria eliminando? E por que ele queria fazer isso? Porque o cedro é que dá o que o espinheiro não dá, por isso ele seria destruído. O cedro, ele dá o que o espinheiro não dá, por isso ele queria ser destruído. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio sobre o grande perigo de um povo ser mal governado. Eu não sei se vocês conseguem entender sobre o perigo de escolher mal e quem vocês vão colocar para governar no nome de vocês. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio sobre o grande perigo de escolher alguém para fazer leis para todo mundo cumprir. Eu não sei se vocês conseguem fazer uma avaliação para saber se tem alguém governando ou legislando no Brasil com perfil de espinheiro. Eu não sei se a mente de vocês estão entendendo isso. Eu não sei se vocês estão achando que nós estamos vivendo um momento áureo de prosperidade, de coisa boa, e a vir isso mesmo. O que a gente olha, irmãos, é que é uma grande, profunda decepção com o que está acontecendo no Brasil hoje. Uma onda de descrédito com os políticos tem varrido a nação.
É claro que eu não estou aqui citando A ou B, eu estou dizendo de modo generalizado, é o que se diz. Então, quando a maioria ela não corresponde, então o sentimento popular é negativo. Esse é o sentido. A gente está vendo aí, irmãos, a maioria dos políticos listados num esquema de corrupção, de vantagem fácil, de fisiologismo, de nepotismo, de enriquecimento ilícito, tirando as riquezas das nações, roubando os cofres públicos, deixando um roubo criminoso nas verbas destinadas a atender necessidades sociais. É isso que nós estamos vendo acontecer. As campanhas milionárias acenam e pavimentam o caminho da corrupção. E o resultado da corrupção, da má administração, da ganância insaciável pelo poder. Essa é a nossa situação, é o que nós estamos vendo hoje. Nós somos a 8ª economia do mundo, irmãos, mas temos um povo pobre, com mais de 50 milhões vivendo na extrema pobreza. Às vezes a gente vê o ex-presidente Lula, ele veio com a política inicialmente de tirar o pobre da pobreza, não é verdade? Era a grande tônica da mensagem dele. Ciro Gomes agora fez uma campanha nos seus debates que vai tirar 63 milhões de brasileiros do SPC. Se tem 63 milhões de brasileiros no SPC, isso quer dizer que são pessoas abaixo da linha da pobreza que não dá conta nem de cuidar do seu nome. Então, nós estamos numa situação de muito mais pobreza do que aquela época propriamente dita. Então, irmãos, diante desse quadro, muitos crentes também estão desencantados com a política. Aí eles estão cometendo hoje 2 extremos. O primeiro deles, a política é do diabo, política é pecado, cristão não deve participar de política, cristão não deve ser político. Toda pessoa que se envolve com política é corrupta, todo crente que se envolve com política acaba se corrompendo. A política é mundana e não serve para os crentes. Não adianta fazer coisa alguma, devemos pregar o evangelho e guardar o retorno de Jesus. São extremos. Mas existem aqueles também extremamente otimistas, manipulados até por pastores oportunistas, líderes religiosos, que usam muitos crentes como massa de manobra e acaba também desenvolvendo outros extremos. Irmão só vota em irmão. Todo crente vai ser um bom político. O político evangélico só deve lutar pelas causas evangélicas. Aí, irmãos, a igreja troca voto por favores e os pastores apoiam por causa do dinheiro. Essa é a situação que nós estamos vendo no Brasil hoje. Esse é o maior desgaste que a igreja evangélica também ela está vivendo, são extremos. A gente precisa entender que nós estamos dentro de um contexto. Nós estamos dentro de um contexto de um sistema de governo chamado democrático. E esse sistema de governo democrático, ele tem uma metodologia que faz ele funcionar. Então, a primeira coisa que dentro do governo democrático que faz ele funcionar é o voto. O que é o voto dentro do regime democrático? O voto nada mais é que todas as decisões políticas estão com o povo, que elege seus representantes por meio do voto. Percebe isso, irmãos? Isso faz parte do sistema. A democracia é o regime de governo em que todas as decisões políticas estão com o povo. Representatividade. Por isso que você precisa entender uma coisa. Não adianta você falar mal do governo, não adianta você falar mal das pessoas, não adianta você apontar o dedo, não adianta você fechar a cara, não adianta você anular seu voto, não adianta você criticar e pegar em armas, isso não resolve.
O que você tem na sua mão é o voto. Só que o seu voto é um só. E você acha que ele não vai fazer nada. Aí você fala o seguinte: bom, já que eu não ganho nada com político, mas eu tenho um voto, qualquer político que me der uma botina, é meu voto. Me der uma rapadura, ganha meu voto. Me der uma consulta, ganha meu voto. Me der uma caixa de remédio, ganha meu voto. Não importa. O que importa é que eu tenho um voto, esse voto é que vai eleger, e eu então vou exercer o meu direito de ser beneficiado, porque eu nunca ganhei nada de político. Não é assim que as pessoas falam? Os políticos só pensam neles. É muito acessível quando é candidato, depois some. Às vezes as pessoas têm essas ideias. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque hoje muitas pessoas estão vivendo uma vida muito infantil com relação à política, porque estão votando sem consciência. É um voto corrupto, é um voto de cabresto. E às vezes, até muitos crentes, eu fico vendo o crente falando assim: eu vou votar no fulano, porque eu já dei a minha palavra. Aí a pessoa parece que se mostra muito honesta. Mas peraí, antes de você dar a palavra, você tem que saber quem é o candidato, o que ele defende, qual é a proposta que ele tem. Aí você vai dando palavra para uma pessoa que não tem nenhum perfil, e você enfraquece o regime democrático, ou você facilita o acesso de corruptos. É isso que nós estamos vivendo. Outra coisa que a gente vê hoje dentro do contexto da política, que é importante a gente pensar agora, é a questão do voto útil. Porque às vezes você quer votar num candidato, mas sabe que ele não tem nenhuma condição de ser eleito. Vou votar no Cabo Daciolo, porque quem sabe ele vai fazer uma congregação da Assembleia de Deus lá no palácio, né? Que ele já começa cumprimentando todo mundo com a paz do Senhor, sangue de Jesus tem poder, no nome de Jesus, entendeu? A gente precisa ter, irmãos, pensar, entender, que quando você fala hoje de assumir liderança, não é porque o Cabo Daciolo, ele quer expressar a sua fé, e até de modo errado, viu, irmãos? Porque o que ele faz, ele acaba abrindo um espaço para muitas críticas sobre os evangélicos. Essa é uma verdade. Porque para a gente anunciar o nome de Jesus, a gente tem que crer mesmo. Mas a gente precisa ter também um senso de equilíbrio para saber aonde, quando, a hora, e receber as oportunidades devidas, para que a mensagem nossa ela não caia no vazio, não sofra desprezo e chacotas. Às vezes as pessoas estão dizendo aí: eu vou votar então no Amoedo, entendeu? Vou votar na Marina. Irmãos, na verdade eu não estou aqui para dizer de quem você deve votar. Eu quero fazer você refletir. Mas você talvez me diga assim: pastor, mas eu não devo votar de acordo com a minha consciência. Você deve votar de acordo com a consciência, mas a sua consciência ela precisa contribuir com as mudanças necessárias e para o bem da nação. Porque se você hoje vai votar só com o jeito que você quer, por causa das suas preferências, por causa do seu desejo, da sua vontade, o que pode acontecer é que você vai usar o seu voto como um voto de protesto, ou uma mera preferência. Uma coisa que não vai contribuir em nada para o contexto social e político de uma nação. Então a gente precisa receber de Deus essa mentalidade. Outra coisa importante, muita gente quando vai votar, ela tem uma ideia, o seguinte: eu voto desde 64 para cá, eu nunca perdi um voto. Já viu alguém falar isso? Eu sou voto vencedor. Eu só voto todas as vezes que eu voto, meu candidato é eleito. Já viu alguém falar isso? Do voto vitorioso. Tem gente que tem essa infantilidade: eu não vou perder meu voto. Queridos, o que todo mundo deveria saber para votar bem é sobre o conteúdo programático dos partidos.
A questão que está por trás é da ideologia. Existe um contexto que está por trás das ideologias. Hoje, é impossível a gente definir rapidamente a questão das ideologias. Mas quando o Brasil estava no regime militar, havia apenas 2 partidos, Arena e MDB. Talvez você fale, pastor, existia 3, o PCdoB, que é o partido mais antigo do Brasil. É verdade, o PCdoB é da época da Primeira Guerra Mundial. Mas ele ficou clandestino até em 66, quando ele pôde, então, ser registrado pela primeira vez no ano de 1966. Então, tinham 2 partidos, eram a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O Arena era de direita e o MDB era de esquerda. Esse era o contexto da época onde a política estava inserida. Hoje nós temos 35 partidos registrados. Nós temos mais 70 partidos em andamento. Irmãos, não se escandalize comigo não, mas até a CGADB, a Igreja Assembleia de Deus, lá de Belém, está montando um partido, formando um partido político. E eu até acho, sei por que as pessoas querem fazer partidos. Porque, na verdade, hoje há um favorecimento muito grande para os partidos. Você vê, nesse orçamento para 2018, foi separado cerca de quase 6 bilhões de reais para os partidos políticos. Então, isso é cotizado, né? É claro que funciona igual, funciona o tempo na televisão, para ganhar o dinheiro. Tem partido que está recebendo o mesmo tempo que o Ané recebeu. Meu nome é Enéas. Encerrou o programa dele. Queridos, existe uma filosofia que move todos os partidos. E os partidos de esquerdas têm uma filosofia que é uma coisa bastante interessante para a gente entender. Porque o partido de esquerda, eles são ideias que estão ligadas a Karl Marx, a Engels, a Lenin. E isso vem desses filósofos que vêm trabalhando a mente das pessoas. E o que esses partidos, o que esses homens pregam? O que esses filósofos pregam? Eles pregam a desigualdade social que deve ser combatida. E é interessante, irmãos, que diz que essa desigualdade começa na família. Eles partem do pressuposto que o homem veio do macaco, criacionista, o homem veio do macaco, e o macaco relacionava com todas as macacas, e as macacas relacionavam com todos os macacos. Os homens, no começo, relacionavam com todas as mulheres, e as mulheres relacionavam com todos os homens. E os filhos não eram de uma família, os filhos eram de todos. Princípio de igualdade, de liberdade. Então, essa era a teoria criacionista. Eles dividiam e compartilhavam tudo aquilo que eles tinham. Os filhos não eram de ninguém, eram de todos, como os animais. Mas aí, eles combatem um princípio seguinte, que alguns queriam ter mais, começaram a tomar mulheres para ter mais filhos, gerar mais filhos, produzir mais e ter mais do que os outros. Então, isso é o problema que gerou o capitalismo e que por causa disso precisa ser combatido. E aí deve haver uma distribuição de renda, todo mundo deve ser beneficiado, todo mundo deve ser bem sucedido, todo mundo deve ter direito à vida. Esse é o ponto de partida. Então, irmãos, eles começaram a culpar a família pela desigualdade social. E essa é a base da raiz ideológica dos partidos de esquerda. Pai, mãe, filhos, que é o modelo da família judaica cristã. É por isso que eles criam e buscam aprovar projetos de desconstruir a família tradicional. Eles trabalham hoje sobre a diversidade da família. Queridos, eu poderia ter trazido alguns vídeos para os irmãos verem, mas eu decidi não. Mas vou citar um. A vice-candidata a presidente pelo PT, na chapa com Haddad.
é uma jornalista, escritora do Rio Grande do Sul, que aos 23 anos foi eleita a vereadora mais nova do Brasil. Hoje, aos 37, ela está no 3º mandato. Foi eleita deputada federal 2 vezes e tentou a prefeitura da sua cidade. Não foi eleita, ela se candidatou a deputada estadual para ficar mais próximo do governo, para ganhar um prestígio mais interno. E ela fez um plano de governo. Um videozinho de 1 minuto e 30. Irmãos, ela faz a proposta, o que ela propõe? Só LGBT, só LGBT. Essa é a proposta. E ela defende claramente, ela é muito carismática, ela defende claramente a diversidade da família. Então, o que é a diversidade da família? É tudo aquilo que a gente está vendo hoje aí. Essa nova metodologia do estudo, que é uma linha construtivista, e é uma linha onde, na escola agora, ela passa a ensinar sobre o que é o menino, o que é a menina, porque o aluno vai para a escola e ele não sabe o que ele é. Ele só vai saber depois de 6 anos, quando ele for para a escola, e lá ele vai estudar, e ele vai descobrir se ele é menino ou se ele é menina. E agora, irmãos, essas cartilhas, toda essa ideia que vai formar esse novo conceito da diversidade da família, é justamente a família formada por homem e mulher, por 2 homens, por 2 mulheres, e formada por aquele menino que entendeu que era mulher, fez uma operação, virou homem, por aquela menina que entendeu que era homem, fez a cirurgia, fez a cirurgia, virou homem, casa, entendeu? E essa é a diversidade da família. Irmãos, é isso literalmente que estão pregando. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande para entender isso, porque na verdade, querendo ou não, essas coisas estão acontecendo no Brasil com uma tendência muito grande. Todos os partidos, quando você olha aí, há uma linha de proximidade, há um jogo de interesse, de tomar o poder, de manter o poder, e a gente precisa buscar de Deus sabedoria, direção e instrução para saber votar numa hora dessa. Então, eu quero caminhar para o encerramento, lendo lá em Timóteo capítulo 1, abra sua Bíblia, Timóteo capítulo 1, verso 2, capítulo 2. Olha aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, qual que é a instrução de Paulo a Timóteo com relação ao contexto político do mundo naquela época? Ele diz: orar pelas autoridades, orar por aqueles que se acham investidos de autoridade. Então, vou voltar ao texto de Romanos 13 que eu li no começo. Quando fala assim: toda autoridade procede de Deus e não há autoridade que não venha de Deus. Deus estabeleceu 3 tipos de autoridade na terra, para organizar os homens sobre a face da terra. A primeira autoridade é a autoridade familiar. Cada homem é o cabeça da sua casa, o marido é o cabeça da mulher, dentro desse princípio, sem nenhum menosprezo às mulheres, porque quando a Bíblia fala as mulheres sejam submissas ao seu marido, ela está falando da missão de Deus de construir a família, e a mulher vem para fazer parte do projeto debaixo da mesma missão, submissão. Então não tem nada de que alguém é melhor do que alguém. Então, o primeiro princípio de autoridade que regula as comunidades, as pessoas sobre a face da terra, é a família. Cada família coordena
os seus filhos, a sua descendência, a sequência da história da sua vida. Um outro princípio de liderança é o princípio espiritual. Deus estabeleceu líderes, os pastores, aqueles que falariam em seu nome, aqueles que ajudariam o povo, instruir o povo. É uma liderança como eu exerço diante da igreja aqui com os irmãos. O terceiro princípio de liderança é a liderança política. É onde temos os três pontos importantes que dá estabilidade ao governo, que é o legislativo, que fazem as leis, que é o executivo, que executa as leis, e o judiciário, que julga as leis. Então isso é que traz a estabilidade a uma nação, a um povo, com essas leis. Então esse princípio está valendo para todos os povos. Cada um no seu contexto precisam aprender a organizar-se em comunidade. Então a Bíblia diz: oremos para aqueles que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, irmãos, por que é importante você votar bem e votar no que é certo? É que se Jesus voltar ainda este ano, nós não teremos problemas com novas lideranças. Mas se Jesus demorar mais 5 anos, mais 20 anos, mais 50 anos, mais 100 anos, aí você vai falar: pastor, você desviou. Não, irmãos, a Bíblia não me manda eu marcar tempo, não. A Bíblia manda eu estar pronto. Eu estou pronto, pode vir agora, não tem dúvida. Mas eu não posso dizer que vai ser esse ano, eu estou marcando data. Eu não posso dizer que vai ser o ano que vem, eu estou marcando data. Eu sei que ele vai vir, e ele está dizendo que ele está às portas. Então, irmãos, se Jesus demorar mais alguns anos, nós vamos ter problema de repente com o novo governo. O que a gente olha para a história do mundo, você percebe o seguinte: que tem países que desde a Primeira Guerra Mundial, há 100 anos, veja bem, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, terminou em novembro de 1918. Vai fazer 100 anos que terminou a Primeira Guerra. Tem países que de lá para cá nunca aprumou. Estado de miséria e pobreza, sem comando, sem ordem e sem organização. Uma crise. E a gente vê que outros tiveram uma outra crise depois da Segunda Guerra Mundial, que foi na década de 40. Então, irmãos, muitos países não conseguiram mudar o seu contexto. Daquela época para cá, países que eram ricos ficaram pobres, como a Turquia, como a Índia, como Cuba, como o Iraque e agora recentemente a Venezuela. Um caos. Países num comando de extrema esquerda. Quando você olha para a história de lá para cá, quantos países que eram pobres que ficaram ricos? Poderia citar a Suíça, a Espanha, Irlanda, a Noruega, a Coreia do Sul. Se tornaram potências. Então, irmãos, a ideologia, ela pode mudar o contexto das nações. A ideologia muda o contexto das pessoas. E a ideologia, no contexto político, ela é imposta. Quando você olha hoje a situação da Bolívia, parece que não, mas a Bolívia, ela tem até a oração do Pai Nosso, ligado ao governo bolivariano. Ela já fez a oração, elas se reúnem para resolver os seus problemas, e elas fazem a oração do Pai Nosso, colocando o governo boliviano como Pai, como Deus. O mesmo sistema imperialista, que muitos imperadores se apresentaram como Deus, e é o que acontece hoje na Coreia do Norte, onde ali o imperador se torna um Deus e as pessoas oram a ele. Então, irmãos, qual que é a ideologia da esquerda hoje? Cuidar dos pobres, dividir a renda. Qual que é a ideologia da direita? A ideologia da direita é capitalismo, livre iniciativa, economia de mercado.
Mas você vai ver hoje quais são os partidos que estão ligados a essa mentalidade de esquerda. Bolívia, Venezuela. Eu não tenho tempo nessa noite para falar sobre o Fórum de São Paulo, que foi construído para tornar a América Latina o maior foco socialista do mundo. E o Brasil é o cabeça de chave. Esse é o contexto que foi criado no Fórum de São Paulo. Quais são os países de direita hoje da livre iniciativa? Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra, as maiores potências do mundo. Então, eu não sei quanto tempo Jesus vai voltar, mas o que eu estou querendo dizer para você é que se nós voltarmos maus, nós vamos ficar esperando a volta de Jesus numa situação de muito sofrimento e miséria. Você acha que Jesus vai voltar e vai salvar alguém nos Estados Unidos? Sim ou não? Vocês estão muito sem convicção, sim ou não? Sim, ué. Crente de todos os lugares. Imagina aqueles crentes que estão vivendo numa situação das mais confortáveis lá e já vêm subir para Jesus. Imagine Jesus salvar agora os crentes na Eritreia, que tem que pagar com a vida, que estão sofrendo, que estão sendo espancados, que estão perseguindo, casa queimada e fugindo no meio do mato. Então o sistema político é que promove isso no meio das pessoas. E a gente precisa ter essa consciência para a nossa vida. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Mas você quer morrer em cima de uma cama, comendo e fazendo necessidade com a mão dos outros, tomando líquido parenteral, usando fralda? Eu falo que eu gostaria, falei para a mãe Geralda na quinta-feira, que ela fez 80 anos, falei, mãe Geralda, vou orar para a senhora morrer andando, para a senhora morrer com saúde. Minha mãe está com 91 e eu tenho orado para Deus. Deus, o dia que o senhor quiser levar minha mãe, o senhor não precisa pôr ela numa cama caquética, comendo, fazendo necessidade para os outros, não. As pessoas podem envelhecer com saúde. Então, irmãos, nós podemos viver num país que numa época complicada, estamos caminhando para o caos no mundo, mas nós podemos também fazer aquilo que é a nossa parte, fazer o que é certo, como cristãos, como homens de Deus, fazer aquilo que é bíblico, sabe? Muito mais do que sobre o governo ou política, a Bíblia nos ensina muito sobre a cidadania, sobre a justiça. E eu quero dizer o seguinte: talvez você possa estar fazendo algumas críticas com aquilo que eu estou falando, mas eu estou instruindo você e quero deixar alguns conselhos. Toda vez que você for votar, procure saber a história do seu candidato. Veja as suas propostas para a sociedade. Procure saber seus princípios morais e religiosos. Veja se é uma pessoa de família. Descubra com quem essa pessoa tem alianças políticas. Qual o parecer sobre assuntos polêmicos como aborto, homossexualismo, ideologia de gênero, diversidade de família. Veja qual é a filosofia, a ideologia do partido, do candidato. O que você não pode fazer nas eleições? Votar em branco, voto nulo, não muda nada. Outra coisa, não troque votos por favores, não venda seu voto. Só existe político corrupto porque existe eleitor corrupto. Não faça isso. Não faça escolhas baseadas em amizade ou em família apenas. Nunca se comprometa com o que você não pode garantir. Lembre que você está representando o seu povo e decidindo o futuro da nossa terra. Não seja irresponsável. E eu quero encerrar dizendo que você é livre para votar em quem você quiser, mas não vote em candidatos da esquerda. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Sabe por que eu estou dizendo isso? Sabe por que eu estou dizendo isso? Estou gastando esse tempo aqui, sei que depois no final os irmãos vão me sacrificar por causa do horário. Mas eu poderia falar mais umas 2 horas, mas eu estou cortando aqui. Mas, sabe por que eu quero dizer isso? É porque o candidato de esquerda, está ali o Eli Rosa, está me ouvindo aqui, vereador em Anápolis, muitos anos, candidato a deputado estadual,
crente, lá da igreja sede. Aqui também da igreja tem o Dirceu, que é candidato, deputado estadual de nossa igreja. Por que eu estou dizendo isso? E ele sabe o que eu vou dizer aqui agora. É porque os candidatos de esquerda, e especificamente do PT, eles são obrigados a votar não sobre o que acham, mas o que, segundo o partido orienta. Ele vai para lá, ele não tem voz, ele não concorda, mas ele é obrigado a votar. Ele assina, o candidato assina um compromisso que indicará o que ele está previamente de acordo com as normas e resoluções do partido, em relação à campanha e o exercício do mandato, se ele for eleito. Isso está no Estatuto PT, artigo 128, parágrafo 1º. Então, o que o PT fez durante todos esses anos? Ele fez aquilo que a gente chama de aparelhamento de Estado. O que é o aparelhamento de Estado? É você colocar pessoas com a mesma ideologia em todos os escalões. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10º, 20º, 300 escalão para baixo. Está todo mundo ali com a ideologia. Hoje nós temos uma ideologia, é isso que é chamado de aparelhamento de Estado. Você vê lá na sua escola, na escolinha municipal, na escolinha estadual, no fim de mundo, lá onde não tem nem lanche, né? Mesmo que o Alckmin não passou lá para levar o lanche do povo, mas você vê que não tem nem lanche. Mas lá está a professora com um livrinho, mostrando que você não é menina, que você não é menino, e que é isso, que você não pode... Está imperando, irmãos, isso é aparelhar o Estado para pensar desse jeito. E eles estão ali para confirmar, defender e implantar essa ideologia. Então, irmãos, o PT tem uma ideologia de guerra, dividir as classes, homens, mulher, empregado, patrão, religião, com ateísmo, pobre, rico. Eu quero concluir então o seguinte, irmãos. Nós oramos para Deus livrar e guardar a igreja e missionários em países comunistas. E nas eleições, votamos naqueles que têm tendências comunistas no Brasil. Quando eu disse para você da vice-candidata do Haddad, é uma parceria com o PCdoB. Ela é literalmente comunista. Não estou falando besteira, ele sabe, PCdoB, comunista, literalmente. Nós oramos pela expansão do reino de Deus e nas eleições votamos em partidos que é contra o reino de Deus e quer fechar igrejas. Nós oramos pelas famílias e votamos em partidos que quer desconstruir a família, criando a diversidade e a ideologia de gênero. Nós oramos pelos nossos filhos e votamos em partidos que defendem pedófilos, estão a favor de ideologia de gênero. Nós oramos pelos drogados e votamos em partidos que querem liberar drogas, maconha e coisas dessa natureza. Nós oramos certo, votamos errados e queremos culpar a Deus pelo resultado. Queridos, nós somos resultado pelas nossas escolhas e por elas nós sofreremos as consequências. E que Deus tenha misericórdia de nós como igreja do Senhor Jesus na hora de votar. Amém? Coloque-se de pé. Pai, eu quero orar ao Senhor. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que nesses 18 anos que estou aqui pastoreando essa igreja, eu não trouxe ninguém aqui nesse púlpito para fazer um comício ou uma campanha política. Embora conheço um pouco da área, o Senhor me deu capacidade de me graduar em ciências sociais, com habilidade em ciências políticas. Dou graças ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Meu Deus, nós estamos agora dentro de um contexto onde estou ministrando a Tua palavra, e o que quero alcançar com essa palavra é trazer consciência à igreja do Senhor, aos crentes. Meu Deus, que muitas das vezes estão criticando o sistema, o governo, a política, os governantes, e estão tendo uma postura semelhante na sua casa,
naquilo que compra e não paga, naquilo que faz, nos seus relacionamentos como pai e filhos. Pai, eu quero orar ao Senhor, para que o Senhor traga sobre nós, Senhor, uma conscientização, ó Pai. Meu Deus, o Senhor traz sobre nós uma consciência, meu Deus, de fazer o que é certo, de dever, senso de dever, responsabilidade, Senhor, para conhecer, para entender, meu Deus, para saber avaliar, fazer uma leitura, meu Deus, do que está acontecendo. Pai, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar a tua igreja aqui nesta noite. Meu Deus, quantas pessoas receberam essa palavra e estão diante desse desafio, ó Pai. Que o Senhor possa esclarecer, que o Senhor possa instruir, que o Senhor possa capacitar, que o Senhor possa, Senhor, falar na mente e no coração de cada um deles, ó Pai, para fazer o que é certo. Livra-os do mal, de todo o erro, Senhor, de toda a tendência leviana, profana, corrupta, ó Pai. Meu Deus, que cada um tenha consciência de que antes de qualquer ideologia partidária, ele tem uma ideologia cristã, ele é teu filho, ele assumiu compromisso com a tua palavra, entregou a sua vida a Jesus, que ninguém se desqualifique, Senhor, ó Deus, para se corromper, para entregar por alguma coisa material que vai receber, ó Deus, e por causa disso acaba perdendo a sua fé e os seus princípios. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, livra a nossa casa, a nossa família, o teu povo, a tua igreja. Meu Deus, eu sei que vai chegar a hora da perseguição vir, ó Pai. Eu sei que vai chegar a hora, Senhor, ó Deus, de muitas coisas erradas acontecer. E essa perseguição, ela pode ser antecipada. Muitos países já estão em perseguição, em sofrimento, em perdas. Enquanto que muitos países estão ainda enfrentando momentos de abastanças, de fartura, de bons resultados e boas colheitas, por causa daquilo que fizeram, ó Pai. Por isso, Senhor, nos ajude. Quero orar, ó Deus, por aqueles que estão sendo apresentados como novos candidatos, ó Pai, para que o Senhor mude, ó Pai, que o Senhor selecione, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor prepare uma nova safra de pessoas idôneas, ó Pai. Meu Deus, o Senhor sabe da minha luta quando eu falo do sistema político que é engessado e corrupto, ó Deus, e muitos acabam até indo lá com boas intenções e acabam sofrendo, ó Pai. Mas levanta mesmo que for mártires, para falar em teu nome, para falar a verdade, para fazer o que é certo, para não se corromper. Guarda, Senhor, aquele que o Senhor tem para esse tempo no Brasil, ó Pai. Nós entendemos que o Senhor está preparando, que o Senhor está trabalhando, e nós estamos orando, porque a tua palavra diz que nós devemos orar para ter uma vida justa, tranquila, mansa, cheia de respeito e piedade, ó Pai. Isso é possível, por isso nós estamos orando e queremos fazer a nossa parte. É assim que nós oramos e te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Dei conta. Achei que não ia dar conta de te falar. Graças a Deus. Abraço.